6. Amém? Tá, a palavra do Eterno diz assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora, o verso 36 a seguir. Verso 36 a seguir, palavra do Senhor diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Diga amém. Agora escute-me cuidadosamente. Eu quero usar como meu tema a expressão do verso 6 que diz: aquele que se aproxima de Deus. Aquele que se aproxima de Deus. Eu me lembro da história de um garoto que estava empinando pipa. Eu não sei quantos aqui tiveram na infância a oportunidade de empinar pipa. Particularmente, o que aconteceu com esse garoto, eu tenho conhecimento. O garoto havia dado linha na pipa, e foi dando linha, e a pipa chegou a desaparecer nas nuvens. As nuvens estavam baixas, e a pipa desapareceu no meio das nuvens. E um homem chegou perto do garoto e disse: menino, o que é que você está fazendo aí? O menino disse: eu estou empinando pipa. E então o homem disse ao garoto: como é que você sabe que a pipa está lá? Não dá para ver. Você não pode ver a pipa. Como é que você sabe que ela está lá? E o garoto respondeu: eu não posso ver a pipa, mas eu posso sentir ela na linha. Eu sinto ela aqui na linha. Eu não estou vendo, mas eu sinto na linha. E essa é uma história que tem a ver comigo e com você quando se trata a respeito da fé em Deus. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos senti-lo na linha da fé. Estão compreendendo? Eu tenho pensado muito nisso e tenho compartilhado vez por outra. A crise existencial que muitas pessoas vivem nesse mundo é nada mais, nada menos falta de conexão com Deus. Estão compreendendo? Não são poucas as pessoas que estão pelo mundo afora vivenciando angústias e depressões e desesperos em meio às lutas, às dificuldades, os problemas, e isso só tem um diagnóstico: é falta de fé viva no Deus vivo. É a fé que dá sentido à vida humana. Eu tenho compartilhado com as pessoas que, vez por outra, alguém
se pega questionando: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde estou indo? Qual é a razão pela qual eu estou aqui nesse mundo? Qual é o sentido da vida? Estas são perguntas que muitas pessoas fazem. E pessoas de quaisquer condições sociais, quaisquer condições intelectuais, estão se questionando: quem sou eu? De onde eu venho? Para onde estou indo? Qual é o sentido da vida? Por que razão eu estou aqui nesse mundo? Será que a vida é só comer, beber, trabalhar, dormir, acordar e começar tudo outra vez? Qual é o significado? Qual é o sentido da vida? O que é que dá sentido à vida humana? Não é outra coisa senão a fé viva do Deus vivo. É isso que faz com que nós acreditemos que, apesar dos pesares, apesar das crises, das dificuldades, das situações indesejadas, nós temos esperança. Nós temos esperança. Está me ouvindo? Eu não estou falando de esperança que fica esperando. Eu estou falando de uma esperança que vai ao encontro daquilo que se espera. Eu vou dizer de novo, eu não estou falando de esperança que fica esperando. Eu estou falando de esperança que vai ao encontro daquilo que se espera. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu estava orando e o Espírito Santo colocou esse exemplo para compartilhar com vocês. Onde é que tem uma mãe com o bebê aqui? Faça favor, dá para vir aqui, por gentileza? Ela vai ficar famosa, essa bebezinha. Então repare bem, essa bebê, qual é o nome dela? Maitê. Maitê. A Maitê é um exemplo para você entender que existe uma dimensão da fé em que a pessoa não faz nada para receber o que ela recebe. A pessoa não precisa fazer nada para receber o que ela recebe. Esta bebê, quando vê a mãe, se ela está com fome, então ela se mexe toda, ela balança os bracinhos e ela vibra, porque ela sabe que a mãe vai dar a ela o alimento. É verdade isso que eu estou falando? Mas ela não precisa fazer nada para que a mãe cuide dela, para que a mãe a proteja, para que a mãe a alimente. Está me ouvindo? Então esse é um ponto que de repente já aconteceu com você, aconteceu comigo, em que eu não precisei fazer nada para que Deus cuidasse de mim. Eu não precisei fazer alguma coisa para que Deus fizesse o que eu precisava que Ele fizesse. E Ele fez, porque eu estava vivendo a dimensão da crença, da fé, como se fosse um bebê. A mãe cuida do bebê, os pais cuidam do bebê e o bebê não precisa fazer nada para receber o que ele recebe. Todos nós que estamos aqui hoje já vivenciamos isso vez por outra. Você não fez nada para receber o que Deus fez por você? Não teve o seu esforço, não teve a sua participação, mas a graça de Deus
ela fez com que aquilo acontecesse na sua vida. Está me ouvindo? Obrigado. Dê um aplauso para Maitê. Agora escute. Onde é que está um adolescente? Vem aqui um adolescente, um menino ou uma menina. Vem aqui o Enzo. O Enzo é adolescente? É criança ainda, não? É criança, né? Eu quero um adolescente. Rápido, rápido. Onde é que tem adolescente? Cadê os adolescentes dessa igreja? 12, 13 anos. Cadê? Quem tem 13 anos aí, pode vir aqui, vem correndo. 14, 15. Rápido, rápido. Senão vai perder a bênção, hein? Se não vier, vai perder. Ah lá, tá vindo. Cadê? Meu Deus do céu. Na minha época, os adolescentes eram de pegada mesmo. Vem aqui. Aí, ó. Adolescente corajosa, tá vendo? Filha da pastora Maiana e do pastor Cristiano. Seu nome? Agnes. Agnes vai ficar famosa também na transmissão aqui. Agora repare bem. Estão lembrados da Maitê? É uma dimensão da crença que a gente não precisa fazer nada. E Deus faz tudo. Deus faz 100%. A gente faz 0%. Estão me ouvindo? Agora, a Agnes, qual a sua idade? 13. 13 anos. Sabe o que acontece com a Agnes? Ela já mudou de nível. A Maitê está num nível e a Agnes está em outro nível. Os pais da Agnes, vez por outra, falam: se você não fizer isso e isso e isso, você não vai receber isso e isso e isso. É assim ou não é com os adolescentes? Então o bebê vai crescendo e daqui a pouco ele começa a entrar em crise. Por quê? Porque antes ele não precisava fazer nada, mas conforme vai chegando a idade, aí começa a exigência. De repente, para receber alguma coisa dos pais, para receber aquilo que os pais têm prometido. Então existem condicionantes. Estão me ouvindo? É a mesma coisa. Tem uma dimensão da crença, uma dimensão da fé. Que de repente você toma conhecimento das promessas. Deus prometeu. Mas por trás das promessas de Deus existem condicionantes. Estão compreendendo? Vez por outra, nós encontramos na Escritura Sagrada Deus dizendo: se você fizer isso e isso e isso, então eu vou fazer aquilo e aquilo outro na sua vida. Então, com o adolescente, a adolescente, é assim. Os pais, vez por outra, dizem: se você não arrumar o seu quarto, você não vai receber mais os benefícios, os favorecimentos que você tem recebido. E outra coisa, isso pode acontecer também com um rigor. Os pais dizem: se você não fizer isso ou aquilo, você vai ficar de castigo. Você vai ser punida. Estão compreendendo? Então é mais ou menos assim em relação a Deus. Chega um momento da nossa espiritualidade, da nossa crença, da nossa fé, que tem as exigências. Deus está pronto para fazer o que Ele tem para fazer na minha vida, na sua vida. Ele prometeu, mas tem condicionantes. Eu coloco vez por outra que 50% do milagre quem faz é a pessoa, e Deus faz os outros 50%. Estão me ouvindo? Eu não sei se você já leu nos evangelhos, Jesus diz para que as pessoas façam alguma coisa para que o milagre aconteça. Vez por outra tem isso. Jesus passa lodo nos olhos do cego e diz: agora você vai e lava no tanque de Siloé.
E o cego foi, lavou, fez a parte dele. Então ele foi curado. Deus fez a parte dele. 50% do milagre ele fez, 50% foi Deus que fez. Estão me ouvindo? Jesus disse aos discípulos: lancem a rede do lado direito do barco. Eles fizeram, obedeceram. Então o milagre da grande pesca, da pesca maravilhosa, aconteceu. Estão compreendendo? A Agni está nessa idade. Então de repente entra em crise. A adolescência é uma idade de crise. Por quê? Está passando daquela fase em que os pais fazem tudo e a criança não precisa fazer nada. Mas depois começa a chegar num ponto que a crise se estabelece, porque agora eu não recebo mais sem que eu faça alguma coisa que estão me cobrando. Os adolescentes não gostam de serem cobrados. Isso é verdade? Você que tem um adolescente, eles não gostam de responsabilidades. Eles não gostam de terem que fazerem alguma coisa para receberem aquilo que eles receberam a vida toda. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Obrigado, Agni, dê um aplauso a ela. Agora vem aqui um pai. Vem aqui o pai. O pai, esse pai aí, é pai, também. Vem aqui. Aqui é o pastor Cristiano. Então repare bem, tem a dimensão do bebê. O bebê não precisa fazer nada para receber o que precisa receber. Os pais fazem tudo e o bebê não tem que fazer nada. Aí chega uma idade em que começam as exigências. Tem que se fazer alguma coisa para receber aquilo que precisa receber. Agora aqui está um pai. Os que são pais vão entender o que eu vou dizer agora. Quando você se torna pai, então você perde os privilégios. E você só tem agora responsabilidade com os seus filhos. Eu vou dizer de novo, você não tem mais privilégios. Tudo que você faz agora não é pensando em você. Não é para você. Não é para o seu futuro. O que você faz depois que você é pai é pensando nos seus filhos. É para o futuro dos seus filhos. Estão compreendendo? Então, o bebê, 100% de direitos, nenhuma responsabilidade. Adolescente ou outra idade, já tem que direitos. Para ter direito precisa ter responsabilidades. Mas só que quando chega a ser pai, o pai abre mão dos seus direitos. Às vezes ele quer ter alguma coisa, quer possuir alguma coisa, é um sonho, é um plano. Então ele abre mão dos seus sonhos, dos seus planos, para realizar o sonho dos filhos. Quantos entendem o que eu estou falando? Então é sobre isso que eu quero que você entenda no ponto número 1 da minha mensagem. Quando você é um novo convertido, nova convertida, e vocês sabem do que eu estou falando porque vocês viveram essas experiências. As bênçãos de Deus vinham e você não tinha que fazer nada, Deus fazia 100%. Mas conforme vai vindo o conhecimento, a revelação, então começam as exigências. Você tem que fazer algo para que Deus faça o que você precisa que Ele faça. Só que você precisa chegar ao nível da maturidade na sua vida espiritual, em que você está na presença de Deus, você está na igreja,
não mais para ter direitos, mas para ter responsabilidade sobre os filhos de Deus. Tem alguém aí? Eu vou dizer de novo, tem que chegar o momento da sua espiritualidade, o seu crescimento espiritual tem que chegar ao nível da maturidade, em que você não está mais na presença de Deus, não está mais na comunidade da fé, na igreja, para ter direitos, para ter privilégios. Mas você está para assumir responsabilidades, para ser canal da graça de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, para que pessoas sejam assistidas, sejam acudidas, sejam abençoadas, para que pessoas cresçam, assim como você cresceu na vida espiritual. Eu coloquei, e de modo claro, e eu vou dividir isso com vocês. Culto, o crente ruim, ele está buscando culto bom. Está buscando igreja boa. Quando você vê uma pessoa buscando igreja boa para congregar, é porque é um crente ruim. Porque o crente bom, o crente maduro, o crente espiritual, ele está buscando uma igreja ruim para essa igreja ficar boa. Ele está buscando uma igreja ruim para ajudar essa igreja a ficar boa, para a glória de Deus. Então, quando você vê alguém, um homem, uma mulher de Deus, procurando uma igreja boa, a igreja dos holofotes, a igreja da pompa, é crente ruim, é casca, porque o crente que atingiu a estatura da maturidade, que cresceu, ele vai procurar uma igreja ruim para fazer essa igreja ficar boa, porque agora ele não está em busca de privilégios, ele não está em busca de direitos, ele não está em busca de reconhecimento, mas ele está em busca de responsabilidades. Estão compreendendo? Pela graça de Deus, eu estou à frente desse ministério. Eu não estou buscando direitos, eu não estou buscando privilégios, eu estou sempre buscando responsabilidades, eu estou sempre buscando ser canal da graça de Deus para outras pessoas. Estão me ouvindo? Dê um aplauso a Jesus pela vida do pastor Cristiano. Então isso é um ponto que lamentavelmente nós temos assistido todo dia e toda hora. E nós temos conversado com pessoas, e sendo claro, qual é a voz que você ouve na hora de tomar decisões? Qual é a voz que você ouve na hora de fazer escolhas? Eva ouviu a voz do diabo e fez a escolha errada. E nós temos dito a algumas pessoas, vez por outra, você não precisa sair do ministério para ir para uma igreja grande, uma igreja que está grande. Você precisa fazer crescer o lugar que te fez crescer. O segredo da maturidade espiritual não é você ir para um lugar que cresceu, que está maior do que onde você está. O segredo é você fazer crescer o lugar que te fez crescer. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu estava pensando nisso, como o Evangelho está deturpado nos dias atuais. Eu estava lendo a carta de Pedro no capítulo 2, entre outras coisas ele diz:
muitos virão e farão comércio de vós. Eu fico doente quando, para você ouvir o pregador, você tem que pagar o ingresso. Está me ouvindo? Porque o pregador, ele tem um preço. E o preço é astronômico. Então, o pastor, o líder da igreja tem que cobrar. Se você quiser participar do congresso, é X. É isso que Pedro está dizendo: farão comércio de vós. E sendo que Jesus Cristo disse: de graça recebei e de graça dai. E de graça dai, e de graça dai, de graça recebei e de graça dai. É duro, porque o pregador, a pregadora renomada, o renomado, eles vão estar e você tem que pagar. Eu fico pensando, se o renomado que fosse estar lá fosse Jesus Cristo, quanto seria então? Se Jesus Cristo fosse o pregador daquele congresso, qual seria o valor? É um simples mortal, é uma simples mortal que está lá e mercadejando a palavra de Deus, comercializando. Eu digo vez por outra, as pessoas me ligam, pastores de outros ministérios, de outras cidades: quanto é que você cobra para vir aqui? Eu chego a tremer, eu digo: meu Deus do céu, quem sou eu para cobrar aquilo que eu recebi de graça? E a missão, de graça recebi e de graça eu tenho que passar. Então, tome muito cuidado a voz que você ouve, porque você corre o risco de ser enganado, enganada. Eu vou ser breve no restante da ministração, mas existem alguns estágios da fé. Eu já falei com vocês, a crença, ela tem 3 dimensões. A incredulidade é uma dimensão da crença, a dúvida é outra dimensão da crença, e a fé é a outra dimensão da crença. A incredulidade é uma crença no negativo, estão lembrados? É uma crença abaixo de 0. Você não está crendo na mudança, não está crendo no milagre, não está crendo na cura, não está crendo na possibilidade da prosperidade. Então, você está crendo no problema. É uma crença no problema. É uma crença na crise. É uma crença na dificuldade, na situação indesejada. A dúvida, eu repito o que falei outro dia, é uma crença no positivo. É uma crença no positivo, mas é uma crença insuficiente para agradar a Deus. Então, algumas pessoas na Bíblia, elas foram incrédulas. Outras pessoas ficaram na dimensão da dúvida. A dimensão que agrada a Deus é o ápice da crença, é a fé. Eu vou mencionar aqui algumas dimensões da fé. Isso é muito importante, você saber dessas dimensões, porque eu não conheço você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei das suas lutas, das suas crises, das suas dificuldades, mas a minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração.
Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. A primeira dimensão da fé é a fé que te leva a abandonar. Este é o início, este é o jardim da infância da fé. Não tem como uma pessoa agradar a Deus se de fato a fé que essa pessoa professa não a levou a abandonar. Abandonar o quê? Qualquer pessoa, para agradar a Deus com a sua fé, ela vai ter que abandonar algumas coisas. Vai ter que abandonar a vida de pecado, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar a imoralidade. A pessoa vai ter que abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria. A fé que agrada a Deus, ela inicia-se com essa dimensão de abandonar. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos pessoas que ouviram a voz de Deus, o chamado de Deus, e nós vimos essas pessoas abandonarem a velha vida, abandonarem aquilo que não agradava a Deus, abandonarem a modalidade de vida bandida, de vida errada. Nenhum homem, nenhuma mulher vai agradar a Deus com a sua fé, se essa fé não levou a pessoa a abandonar a vida errada. Estão me ouvindo? Abandonar o pecado. E essa expressão abandonar é forte. Abandonar significa uma decisão para valer. Significa matar os bois e queimar os carros. Significa não tem volta mais. É uma nova vida com Deus agora. Está compreendendo? O segundo nível da crença é o nível da renúncia. Escute-me, isso é muito importante. Abandonar significa você deixar aquilo que não agrada a Deus. Renunciar não significa você deixar aquilo que não agrada a Deus. De repente, é você renunciar até mesmo a algo que é legal, que é moral, que é lícito, mas que de repente, para viver o plano que Deus tem para a sua vida, você vai ter que renunciar a essas coisas. Deu para entender? Abandonar tem a ver com coisa errada. Renunciar tem a ver com você deixar aquilo que é certo, aquilo que é legal, aquilo que é lícito, aquilo que é moral, aquilo que é honesto, de repente. Então a sua fé, você discerniu o plano, o propósito de Deus para a sua vida, e agora você entende que você precisa renunciar essas coisas. Ou você pensa que para viver o chamado, a vocação ministerial de Deus para a minha vida, eu não tive que renunciar muitas coisas. Está compreendendo o que eu estou falando? Eu já falei com vocês, eu tinha um plano pessoal, um sonho pessoal, eu queria ser médico. Eu estava prestando vestibular. Mas então chegou o momento, a minha fé já havia me levado a abandonar as coisas erradas, abandonar aquilo que não agradava a Deus, mas agora eu fui para o outro nível, o nível de ter que renunciar. E sabe o que é que Jesus Cristo diz sobre renunciar? Ele diz, isso em se tratando de propósito específico de Deus, ele diz, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, campos, fazendas, por amor de mim, não é digno de mim. O que é que tem a ver o pai, a mãe, campos, fazendas? Está me ouvindo?
mas é um ponto da espiritualidade, um ponto da fé, que tem tudo a ver num dado momento da vida espiritual de todos nós. Tem momentos na vida da gente que nós temos que ter disposição, fé, para renunciar. Alguém disse que se conhece o calibre da fé de uma pessoa quando você vê o que a pessoa teve que renunciar para viver o plano de Deus para a vida dela. Aí você fala, meu Deus do céu. Compreende isso? Abandonar é uma coisa, abandonar é coisa errada, renunciar é coisa certa, mas que de repente vai atrapalhar você na sua linha direta com Deus. Vai ter interferência de repente. Está me ouvindo? A outra dimensão da fé é a dimensão de suportar. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Eu já vivi isso e eu falo sem medo de errar. Os que estão aqui também já vivenciaram isso. A sua fé, ela te levou a suportar. Suportar crises, suportar dificuldades, se não fosse a sua fé. Estão lembrados? Se não fosse a linha direta com Deus, você não teria suportado tudo que você já suportou na sua vida. Então essa é uma dimensão da fé. Você suporta. Você resiste. E você resiste ao extremo. E o que é que faz uma pessoa resistir à dificuldade, à crise, à situação indesejada, o problema? É a fé. Está me ouvindo? O problema está lá, a crise está lá, a situação indesejada está lá. Mas a pessoa também está lá, suportando. Por causa da fé viva no Deus vivo que ela tem. Você pode dizer amém por isso? Isso eu falo sem medo de errar. Já aconteceu comigo N vezes. E já aconteceu com todos vocês que estão aqui. Você suportou. Por causa da sua fé. Se não fosse a sua fé, você não teria suportado o que você suportou. É verdade o que eu estou falando? Agora a outra dimensão da fé. A quarta dimensão da fé. É a fé que é a dimensão da fé que te leva a superar. Se tem problemas, se tem crise, se tem situações indesejadas que a gente suporta e suporta ao extremo. Por outro lado, tem momentos na vida da gente que a gente supera. A gente conquista, a gente dá a volta por cima. Estão compreendendo? Essa é uma outra dimensão da fé. Então, se por um lado você suportou muita coisa, e se não fosse a sua fé, você não teria suportado. Por outro lado, por causa da sua linha direta com Deus, a sua conexão com Deus, você superou. Você deu a volta por cima em muitas situações da sua vida. Em muitos momentos de crises e dificuldades, você caiu, de repente, mas você sacudiu a poeira e deu a volta por cima por causa da sua conexão com Deus, a sua fé viva no Deus vivo. Essa é uma dimensão da fé, que de repente você é testemunha viva disso que eu estou falando. A outra dimensão, a quinta dimensão da fé, e eu estou correndo, é a dimensão da fé que te leva a sacrificar. O que significa isso?
Significa que, de repente, num dado momento da sua vida, a sua fé, a sua conexão com Deus te leva a sacrificar, a entregar a Deus o que for preciso você entregar. De repente, num dado momento da sua vida, você tem um lampejo, uma revelação, ou um mover do Espírito que te leva para essa dimensão da fé, assim como aconteceu com Abraão. Abraão, ele foi movido pelo próprio Deus para oferecer o seu filho, o seu único filho, Isaque. Havia em Abraão essa dimensão da crença, da fé, a disposição para sacrificar o que fosse preciso. Ana era estéril, ela buscou em Deus um filho, ela teve Samuel e ela fez o voto com Deus. Ela entregou Samuel, ela fez um sacrifício, uma mãe entregar o filho para ficar aos cuidados do sacerdote. Então essa é uma dimensão da fé que de repente algumas pessoas vivem em certos momentos de suas vidas. São movidas por Deus para entregarem ou um sacrifício, um investimento. É o que acontecia na igreja em Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz em Atos 2 que na igreja de Atos, pessoas vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos. Sacrifícios. Abriam mão de tudo que fosse preciso para entregarem para o custeio do reino de Deus, da obra de Deus. A outra dimensão da crença é a dimensão que você entende quando Deus tira algo de você. Sacrificar é quando você voluntariamente entrega. Mas tem momentos que Deus remove coisas da vida de pessoas. Estão me ouvindo? É o próprio Deus que começa a remover coisas. De repente remove pessoas, de repente remove valores materiais, tira o emprego da pessoa e você fala, isso é o diabo. Não, é Deus. Na maioria das vezes é Deus que está tirando. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você está em linha direta com Deus e de repente Deus, para que você viva o propósito dele, ele começa a tirar da sua vida. Estão lembrados da árvore? A árvore, para que ela produza fruto em abundância, ela precisa ser podada. Estão lembrados? Jesus disse, para que a árvore produza fruto em abundância, ela precisa ser podada. Então às vezes é assim que Deus faz comigo, Deus faz com você. Ele começa a remover galhos, remover folhas. É porque Deus é mau? É porque Deus quer o seu sofrimento? Não. É porque ele tem coisa melhor. É para que você produza mais do que você está produzindo. Eu olho para trás na minha história e eu identifico momentos em que Deus foi podando, foi tirando. E no momento a gente não entende, a gente fica irado, indignado, e a gente fala, por que, Senhor? Por que eu... E a gente às vezes pensa que é o diabo. Às vezes Deus permite o diabo fazer
E Ele permite para que o propósito dele seja consolidado. A poda. Tem gente aqui hoje à noite que Deus está podando. Deus está tirando coisa de você, mas é para aumentar o vigor. Você precisa continuar em linha direta com Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado e faça isso aqui, ó. Diga, você tem que continuar em linha direta com Deus. Você não está vendo Deus, mas você sabe lá no íntimo, coisas estão sendo removidas da sua vida, pessoas estão sendo removidas da sua vida. Mas você sabe que Deus está lá, que Deus está no controle, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Você pode dizer amém por isso? Ele está no controle, Ele é soberano. Então é preciso fé para aceitar. É preciso fé para aceitar a poda, para aceitar Deus removendo. Se Deus remove alguma coisa, é porque Ele tem coisa melhor para o lugar dessa coisa que Ele removeu. Não tem nada que Deus venha remover da sua vida que Ele não tenha algo melhor. Então vamos correr. A outra dimensão da fé está na parte final, e eu quero que você coloque novamente a parte final, do verso 36 a seguir, por favor. Reparem. O verso 36 a seguir. Eu estava orando e eu rolei no chão com Deus. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Esse é o capítulo dos heróis da fé. E o Senhor está me dizendo de heróis da fé que não conquistaram nada, que morreram sem conquistar. E o texto sagrado diz do verso 36 a seguir: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Os homens disseram: esses homens não são dignos de continuarem vivos, mas Deus está dizendo: o mundo é que não é digno desses homens continuarem vivendo nele. É o contrário. Não são esses homens que não são dignos. É o mundo que não é digno da presença desses homens. E o texto continua dizendo: errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse livro diz: Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. E eu tenho pregado isso: se Deus prometeu, Ele fará. Porque é o caráter de Deus que está em questão em cada uma das suas promessas. Mas eu disse a Deus, ó Deus, como é que esses homens creram nas promessas? E eles não receberam as promessas, e eles são heróis da fé. Como pode um herói da fé que creu na promessa e não viu a promessa se cumprir na sua vida? Eu tive muitas situações na minha vida que eu me agarrei à promessa de Deus. Eu orei a promessa,
Eu declarei a promessa. Eu criei de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E eu não vi a promessa se cumprir. Estão compreendendo? O que é que a Bíblia Sagrada está dizendo? Esses homens creram, mas tudo que eles creram, eles tiveram o contrário: o sofrimento, a aflição, a perseguição, o tormento. Mas agradaram a Deus, porque eles continuaram, mesmo não vendo a promessa se cumprir, eles continuaram em conexão, em linha direta com Deus. Morreram sem ver a promessa se cumprir, mas em conexão com Deus. Não retrocederam, não sucumbiram, não chutaram o balde, não entregaram os betes, não jogaram a toalha, permaneceram firmes na fé. Agora erga sua cabeça, olhe para mim que eu vou terminar. Esse Deus prometeu e não cumpriu na vida deles. Então Deus colocou em questão o seu caráter. É isso? Eu questionei isso com Deus. Eu disse: ó Deus, me explique isso. Porque Deus prometeu, eles creram e não receberam o cumprimento da promessa. E eles estão arrolados no capítulo dos heróis da fé. Sabe o que Deus me disse? Deus me deu um exemplo. Deus me disse: imagine que você prometa para sua filha: eu vou te dar uma bicicleta. E ela acredita na sua promessa e não recebe a bicicleta. E por que ela não recebe a bicicleta? Deus me disse: porque no lugar da bicicleta você vai dar um carro a ela. Você não cumpriu a promessa porque você tinha uma coisa melhor para dar para ela. Não significa que você é mentiroso, que você é mau caráter. Significa que você tem uma coisa melhor para dar a ela. Então eu disse a Deus, ó Deus, eles morreram sem ver o carro zero. Então Deus me disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que estão em linha direta com Ele. Em linha direta com Ele. Deus me disse: esses homens que permaneceram em conexão com Deus, não retrocederam na fé, não receberam a bicicleta. É porque tem uma limusine lá em cima, esperando eles. Estão compreendendo? Tem uma carruagem de glória esperando eles. Então eu disse: glória a Deus. Porque por um momento eu pensei que Deus tivesse falhado no seu caráter por causa da promessa que não se cumpriu. Mas o texto sagrado está dizendo é porque Deus tinha coisas maiores e melhores. E por que é que eu trouxe essa mensagem hoje? Você está aqui hoje, tem muitas promessas que você se agarrou a elas e você não viu se cumprir na sua vida. Isso acontece comigo todo dia e toda hora. Então o Espírito Santo me coloca, Ele coloca em meu coração, Ele diz: é porque tem coisas melhores e maiores reservadas para você. Dê mais um aplauso ao Senhor. O que é que você pensa a respeito de João Batista? E João Batista teve o seu ministério tão bem sucedido, que quem contou o testemunho acerca dele foi o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista.
Agora, como ele morreu? Decapitado, a sua cabeça colocada numa bandeja. Então, aquilo que aos olhos humanos poderia ser derrota, uma conclusão de que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena crer em Deus. Nós chegamos à conclusão à luz desse texto. Deus tinha coisas maiores e melhores para João Batista. E as coisas maiores e melhores que Deus tem reservado para mim e para você, elas não se comparam a nada nesse mundo. A glória desse mundo, o melhor desse mundo é nada diante da glória que Deus tem preparado para mim e para você. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. A parte final da minha ministração é essa, o tema, aquele que se aproxima de Deus. Olhe para mim e escute. Deus é onipresente. Significa que Ele está presente em todos os lugares. Então, quando a Bíblia Sagrada diz aquele que se aproxima de Deus, não está falando de uma aproximação geográfica. Está me ouvindo? Porque a aproximação geográfica não faz a pessoa melhor porque ela está perto de Deus, geograficamente. Olha aqui para mim e escute. Ninguém esteve mais perto de Deus do que Lúcifer, perto geograficamente. Mas, no entanto, estar perto geograficamente de Deus não fez de Lúcifer uma pessoa melhor, um ser melhor. Estão me ouvindo? Então a Bíblia não está falando de estar perto de Deus, se aproximar de Deus geograficamente. Estão lembrados de Judas? Judas esteve perto de Jesus o tempo todo. Jesus é Deus. E o fato de estar perto de Deus geograficamente não fez de Judas uma pessoa melhor. Pelo contrário, ele foi piorando e piorando e piorando. Quando a Bíblia Sagrada diz aquele que se aproxima de Deus, repito, não se trata de estar geograficamente próximo, mas se trata da natureza de Deus. É você se aproximar de Deus em relação à natureza de Deus. É você se tornar um com Deus. Está me ouvindo? E o mais perto que uma pessoa pode se tornar de Deus foi providenciado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque a morte dele, o sacrifício dele possibilitou ficarmos tão próximos de Deus que Deus está dentro de nós. Esse é o mais perto. É Deus dentro de cada um de nós através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos tornando cada vez mais parecidos com Deus em relação à natureza. Lembra que eu disse no início? Chega um momento da nossa espiritualidade, do nosso crescimento espiritual, que a gente não está mais para ter direitos, para ter privilégios, mas para ter responsabilidades, porque nós nos tornamos parecidos com Deus. Nós somos um com Deus. O plano de Deus agora é meu plano, o projeto de Deus agora é meu projeto. Agora eu não tenho mais eu. É isso que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Se aproximar de Deus é você ir diminuindo e Deus crescendo em você. Aí você vai ficando cada vez mais parecido com Ele, cada vez mais interessado naquilo que Ele está interessado, cada vez mais fazendo aquilo que Deus quer que você faça, porque você está se aproximando daquilo que Deus é e não se aproximando de onde Deus está. Nós vamos ter a Santa Ceia agora. Eu vou pedir que eles preparem os elementos da ceia.
Depois nós temos algumas pessoas para serem consagradas ao ministério. Pode trazer os elementos. Eu vou dizer a vocês, quem é que deve participar da ceia? Em nosso ministério, nós não determinamos, você participa, você não. A Bíblia Sagrada é clara, ela diz, examine-se a pessoa a si mesma. É o autoexame, é você e Deus. É você que sabe se a sua decisão é para valer ou não. Se você decidiu abandonar de uma vez por todas aquilo que não agrada a Deus, se você decidiu renunciar aquilo que é preciso, se você está decidido a viver para Deus, a estar em linha direta com Deus, em conexão com Ele, então você deve participar da ceia. A Santa Ceia fortalece a espiritualidade, fortalece a nossa conexão com Deus. Amém? Nós vamos ter uma canção, eles vão passar os elementos, não coma ainda e não beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos em nome do Senhor Jesus. Pegue os elementos, não coma, não beba. Daqui a pouco nós vamos participar, unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. Me encontrar aqui não é o seu lugar, o amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e tu és Jesus, Filho de Deus, seja
me libertou. A cruz me libertou. Levante os elementos para o céu, os olhos fechados. A palavra do Eterno diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim." Semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Se lembre agora, não somente do que aconteceu com Jesus Cristo em seu favor, o preço que ele pagou para te resgatar, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Mas se lembre também da vida que você tinha antes dele. A vida errada, a vida de pecado, a vida que não agradava a Deus. E por causa do preço que foi pago na cruz, o sangue que foi derramado, a sua vida mudou. E mudou para melhor. E agora você tem esperança. E agora você tem a certeza inabalável que você está em conexão com Deus, em linha direta com Ele. E haja o que houver, venha o que vier, você vai continuar conectado com Ele, em linha direta com Ele, na certeza que Ele tem o melhor para a sua vida. Coma do pão com fé, se lembrando do Calvário. Beba do cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. Seja exaltado e engrandecido, seu nome é santo e poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. E seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Agora levante as mãos aos céus e diga a Deus, ó Deus, eu creio nas tuas promessas. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E eu creio que a tua mão está estendida para me abençoar, para abençoar a minha casa, a minha família. Diga, ó Deus, remova do meu organismo a enfermidade. Remova as maldições da minha vida. Maldições hereditárias, maldições mandadas, maldições invocadas, maldições que vieram por conta de desobediência. Diga, ó Deus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, da minha vitória. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu creio, o Senhor tem o melhor para a minha vida. E eu tomo posse, eu recebo. Em nome de Jesus, eu aplaudo bem forte a Ele. Glória a Deus. Amém.
pessoas que serão consagradas, venham aqui na frente. As pessoas que foram devidamente preparadas pelos pastores locais para a consagração. Venham aqui, por favor. Nós teremos aqui, cadê os bispos, pastores, para estarem aqui juntos, para a gente estar orando nessa consagração. O azeite. Tá, aqui está o Mailton e a Thaís, que estão auxiliando a pastora Dora, lá na igreja da Santa Luzia de Baixo, né? E a pastora Dora já os experimentou ali e os referendou para que sejam consagrados ao ministério pastoral, para estarem auxiliando ela, não para terem privilégios, não para terem direitos, mas para aumentar a responsabilidade. Porque é assim, conforme o nível da consagração, a pessoa vai aumentando também as responsabilidades. Então, que o Eterno libere graça especial sobre cada um de vocês que estão obreiros, missionários. Podem ajoelhar, se for possível, tá? Eu vou estar orando e vou estar fazendo a unção com óleo. A igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Pai eterno, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, ó Deus. Pessoas que foram devidamente, ó Deus, recomendadas, referendadas pelas suas lideranças para esta consagração, ó Pai. Ó Deus, coloca a tua mão com a minha, em especial sobre esse casal, ó Deus, que veio para a consagração pastoral. Que eles estejam cientes, conscientes, de que inseridos nessa visão ministerial, eles devem submissão, ó Deus, à liderança do ministério. Pai, aparelha-os, capacita-os, dê a eles condições para serem frutíferos nessa nova etapa do chamado da vocação ministerial. Ó Deus, aqui estão essas pessoas para as consagrações específicas determinadas pelos seus pastores, os seus líderes, e nós fazemos a unção com óleo e profetizamos, ó Deus, uma graça especial, uma unção nova. Ó Deus, um renovo. Capacita-os, ó Senhor, aparelha-os. Dê a eles a unção necessária, a condição para frutificarem ainda mais no chamado, na vocação ministerial. Ó Deus, anula o poder do diabo, o poder das trevas, a retaliação que porventura vier contra eles, e que eles permaneçam em linha direta com o Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, a nossa obra tem recompensa. Nós oramos, ó Deus, pedimos, declaramos que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Um milhão de bênçãos. Gente, nós vamos para a oração final. Quero lembrar que amanhã de manhã, nas igrejas locais, tem a reunião Bom Dia Espírito Santo. É a reunião mais importante da semana. É a reunião que você não vai para buscar bênçãos, você vai para buscar o abençoador. Você vai para se encher de Deus. Amém, gente? Então é muito importante você participar dessa reunião Bom Dia Espírito Santo. E amanhã à noite, 19h, em todas as igrejas, a reunião da Sagrada Família. Fique em pé, a Bispa Thaís vai nos abençoar na volta para casa, agora no final dessa ministração. Amém. Todos de pé.
Pai querido, nós te louvamos por essa noite. A tua presença é real aqui, é real em nós. E nós queremos retornar para os nossos lares na certeza de que o Senhor permanece conosco. Porque o lugar mais próximo que podemos estar do Senhor é tendo o Senhor em nós. É quando o Senhor nos tem por completo. E que essa obra continue sendo feita dia após dia no nosso ser, na nossa vida. Te damos graças por essa visão ministerial, pela vida dos nossos líderes. Nós os abençoamos, eles são bênção nas nossas vidas e clamamos para que o Senhor continue também, meu Deus, capacitando, cuidando, sustentando, direcionando eles no propósito do Senhor nessa terra. Que cada um aqui, meu Deus, tenha a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, você que crê diz amém. O Espírito Santo te acompanhe, vão todos em paz, em nome de Jesus.